Salve, Rodrigo. Fala, Douglas. Estamos aí mais uma Beleza? vez. Beleza. A A missão. live, A live dois, a parte 2 missão. da missão. É, ia falar isso. Pô, bicho. A quarentena que não acaba, que já virou sei lá o quê. Eu já não sei que dia é, bicho. Eu não Tá sei mais difícil, né? nada. Nossa, já Complicado pra caramba mesmo. Isso pra tá. gente que ainda tem a chance de ficar em casa, né, cara? É, bicho. Imagina aí que. Eu sempre imagino assim, não tá fácil pra ninguém, mas podia estar muito pior. Me serve de consolo, assim. Pá. Fala, Marcelo. A imagem do Rodrigo deu uma travada pra mim. Voltou agora. Isso, é o meu travou também. É, Vamos esperar que a conexão nos ajude. sim, o horário é propício para ficar tranquilo, né? Acho que a noite é bem mais complicado. É. Pô, bicho, eu fiquei pensando na última vez que a gente trocou uma ideia na semana passada. Até fui dar uma estudada nos bar, sabe? Legal, bacana. Legal, legal E, demais. é bom demais, né, cara? Pô, Ah, pô, já é um bálsamo, né? cara. A gente conseguiu fazer nessa pandemia aí, bicho, é tocar um pouco os nossos instrumentos também, né? Dá uma aliviada, né? Eu acho que estudar tem. Eu acredito que para todo mundo tem um lance até terapêutico, né? Quando você está ali tocando, você fica meio que fora do tempo e espaço, né? Por mais que você está contando os tempos ali, você está dentro de uma. É como se fosse você é atingido por uma dimensão paralela, assim, que você fica ali vendo os detalhes e o tempo passa e você não vê, isso dá um respiro para a É, o cabeça, músico, né? sei lá, né, Douglas? Eu acho que a gente vive também um pouco do nosso mundo paralelo, né? E assim, cada um tem o seu, né? O seu pequeno mundo ali onde a gente se encontra e que ali é o nosso porto seguro, né? Eu acho que quando a gente está estudando, assim, eu percebo dessa forma, né? É um pouco ali, cara, é o porto seguro, é onde a gente se sente realmente em casa, né? Você com o seu instrumento, executando a sua arte, então acho que ali é o nosso ponto de apoio mesmo, né? Tem que preservar isso. A pandemia É, serve um pouco para a gente se reencontrar, né? sim. Nesse momento. Isso sem dúvida, para mim tem sido um lance. Eu até estava conversando com um amigo meu psicólogo, porque no início, eu sinto isso, assim, a gente era 15 dias pelo menos em São Paulo, né? Como foi anunciado o isolamento, a gente ficou numas. Eu fiquei numas assim, daqui a pouco vai passar, daqui a 15 dias tá tudo certo. E aí, em março, quando se falava que em junho ainda estaria, eu pensava e ficava desesperado, mas eu pensei que não aconteceria, não chegaria aí. E chegou. E eu acho assim, depois dos 40 dias, mais ou menos, começa a virar realidade aquilo, né? Assim, de fato não é algo que, pô, já vai passar, é algo que amanhã vai ser igual e eu não sei até quando que eu vou ficar nessa. Então eu comecei a realmente isso de me encontrar. Eu gosto muito de psicologia, sabe? Eu acho que se eu não fosse músico, com certeza eu seria psicólogo, assim, é uma coisa que eu curto demais. Eu gosto e eu leio e consumo muito esse tipo de informação, assim. Cara, porra, assim, eu comecei a ir por uns caminhos que eu nunca fui na minha. Acho que só quando eu fiz terapia, muitos anos atrás, que eu abri umas caixas que eu comecei a abrir de novo. E nesse lance de se encontrar, que eu acho que a gente tem menos, talvez menos distração, né? Que o trabalho assim, faz parte da sua vida, você passa ou as pessoas normais, né? Assim, músico não é muito normal, pelo menos a pessoa normal passa 8 horas trabalhando, né? Cara, são 8 horas fazendo alguma coisa. Essas 8 horas agora eu estou dentro de casa, tendo que ouvir meus pensamentos por 8 horas a respeito disso. Então,
E até do lado musical também, né? Assim, eu tive um momento ali de não encostar no instrumento, cara, de ficar uns dias, alguns dias de querer estudar muito, outros dias de não querer olhar pra cara do instrumento, assim, e eu ainda tô dividido. Não, Nesse- mas eu entendo o que você está falando assim, eu também, cara. Tem dias que eu não consigo passar perto do instrumento e não dá vontade de fazer nada. Tem outros dias que você está motivado. Ninguém estava preparado para encarar uma pandemia, né? Vamos falar a verdade, assim. Não esperava por isso. Também estava conversando esses dias com um amigo e, pô, quem que imaginou que a gente iria vivenciar uma época de pandemia, cara? cara. Assim, você teve a peste negra na Idade Média, você teve a gripe espanhola um século atrás, de repente a gente pega a próxima leva de epidemia com coronavírus, Covid, ninguém jamais imaginou. Então, você é pego despreparado, né? O que dá para você fazer nesse momento? Primeiramente é se cuidar, né, cara? E tem gente que ainda não acredita, né? Segundo, cara, é achar alguma coisa que você possa se sustentar, né? Se apoiar, que para nós músicos eu acho que é óbvio, né? Mas tem tanta gente aí que, sei lá, o que tá fazendo para se proteger, para se apoiar, né? É muito difícil, cara. Então a gente tem que criar alternativas para, primeiramente, sobreviver, né? E depois sobreviver com saúde, como você falou sobre saúde psicológica, é super importante também, né? Mas eu acho, cara, assim, que esse período ainda vai durar mais tempo, viu, Douglas? Por exemplo, a gente aqui na faculdade não tem nem previsão de quando vão voltar as aulas presenciais. Não temos previsão nenhuma, assim. E quando voltar, se não tiver ainda nem vacina, nenhum tratamento, porque se não tiver vacina, mas tiver tratamento, tudo bem. Né? Se você pegar, contrair, você vai se tratar e vai melhorar. Então, eu acho assim, cara, como é que a gente vai fazer para dar aula, Douglas? Né? Cara, Eu a fico mídia vai tentando ser imaginar perfeita. esse novo Não, depois, né? É, cara, vai ser doideira. cara, nós vamos contaminar, assim, pô, bicho, geral com os nossos instrumentos. Por exemplo, ontem mesmo eu estava falando com o nosso colega, nosso amigo Kleber, né? Lá Hum, de Maceió e tal. E, sim. cara, assim, por exemplo, ele me falou de um estudo que está sendo feito que a gente, pelos orifícios do instrumento, enquanto a gente toca os orifícios abertos, é possível a contaminação alcançar de 4 a 5 metros. Não, eu fiquei imaginando isso. O instrumento de sopro é como se você estivesse tossindo em cima das pessoas. Bicho, Não é é? isso. Assim. É. É, Então, esse novo normal aí, para nós, cara, é mais misterioso ainda. Né? Por exemplo, a sala onde eu dou aulas, na faculdade, não tem esses 4, 5 metros. não tem estrutura para isso, nenhum lugar. Nem, Praticamente nenhum lugar está pronto para isso. Né? nenhuma, nenhuma. Então, sei E lá, o bicho. que vai ser do amanhã, né? Eu também não, eu não consigo imaginar. Eu estava conversando. Pensando, eu tinha pensado já sobre isso do instrumento, que realmente é um negócio. Até o Jean-François Bescon, né, da Dadário, ele me marcou num post bem no início da pandemia, no início da pandemia aqui no Brasil. Né, na Europa já estava rolando há um tempo, de um estudo de alguns médicos que tocam instrumento de sopro franceses lá, que eles estavam pesquisando sobre isso, exatamente sobre esse assunto. Que assim não tinha nenhum estudo comprovado, nenhum estudo comprobatório, mas que provavelmente a contaminação seria gigantesca através do instrumento de sopro e como que quais seriam as saídas, assim, colocando em pauta essa discussão, porque não se sabe muito bem, né, bicho? É meio isso, assim, eu conversando com alguns médicos, eles passam dois panoramas possíveis, assim. Um é de que todo mundo vai pegar esse negócio em algum momento, igual um sarampo, sei lá, bicho. E que o isolamento é só pro hospital, não para as pessoas, é para o sistema de saúde, assim, o foco e não para a gente não pegar, segundo alguns médicos, trocando ideia. Opa, travou. Oi. Oi. O outro, falando disso, assim, que talvez a gente entre e saia de isolamento por alguns anos, assim, em meses, fique 40 dias isolado, aí fico em 6 meses trabalhando, 40 dias isolado, 6 meses trabalhando.
meio nisso, em consultos periódicos, né? Aí vamos ver o que acontece, né, bicho? É. Vamos torcer pelo melhor, né? É, Fazer a nossa isso, parte, esperar que os cientistas façam a parte deles, né? é, E cruzar os dedos aí para que isso seja o mais rápido possível, né? Que a vacina do Ebola levou 5 anos, né, para ser bicho. conseguida 100% sucesso, né? Vamos torcer. Eu tô torcendo bastante, viu? Porque eu não tô aguentando mais. Não, acho que está todo mundo torcendo, né? Espero que sim. Tá foda. Tá foda. Eu vi até um post do amigo no Facebook hoje falando que ele toca em roda de choro, né? Aí ele falou assim, cara, eu não sinto falta da cerveja, eu sinto falta do bar. O cara falou assim, eu tô 3 meses sem beber, mas eu sinto uma falta de sentar na roda do bar e ficar lá conversando com as pessoas. E, Não, vou ter que avisar ele que dá para levar álcool para casa. Avisa ele lá. aí ele deve saber disso. É foda. Beleza. Ai, gente. Viu, Douglas? E, A ah, nossa querida amiga Cláudia pediu para que eu fizesse umas perguntas para você, vou devolver essa gentileza da semana passada que você me fez ao me entrevistar aí, que eu fizesse o mesmo hoje com você. Então eu vou pedir, como você pediu para mim, que você explique para nós, conte aí o início da sua trajetória até chegar nos dias de hoje, para quem não te conhece também saber como é que você começou na música e como é que você começou no saxofone. tá. É, Bom, primeiro um abraço para nossa grande amiga Cláudia, que ela não, eu não sei se ela já está por aqui, mas daqui a pouco ela chega com certeza. E, cara, o saxofone, para mim, ele foi algo meio que imposto, assim, eu não tava muito afim de tocar, não. Que eu comecei os meus estudos musicais na igreja, né? O meu primeiro contato foi na igreja evangélica. Aqui em São Paulo, não sei se no Paraná é assim, mas no estado de São Paulo, há alguns anos atrás, o maior ponto de encontro das pessoas com o estudo dos instrumentos era a igreja, as igrejas, assim, né? Aí hoje tem o Projeto Guri, tem outros projetos que possibilitam isso, mas na época não havia nada do tipo. Tanto é que tem muitos músicos que são profissionais que começaram na igreja e a grande parte das orquestras aqui em São Paulo, os músicos fizeram um caminho parecido. Tem até uma big band de uns amigos meus que se chama Reteté, que reteté é uma gíria de igreja pentecostal aqui, assim, que se fala, a igreja é um reteté, que é aquela igreja mais pentecostal, o pessoal, né, aquele culto mais caloroso, assim, né? Então, enfim, aí eu comecei lá e eu comecei tocando trombone de pisto porque era o instrumento que tinha para ser tocado. Que travou o Rodrigo. Voltou. Então, o trombone de pisto era um instrumento que estava disponível e eu tinha 8 anos de idade, então é inadequado, né? O instrumento era maior do que eu não conseguia carregar, eu pendurava no banco para tocar, não era uma boa ideia, assim. Mas eu fiquei com aquele instrumento uns anos e o maestro da igreja, ele tocava trombone. Foi uma grande inspiração, assim, porque ele regia a banda e ele escrevia os arranjos. Então eu queria muito ser igual a ele, eu comecei a escrever uns arranjos também. Quando eu comecei, assim, com 8 anos, já pegava, não estava entendendo o que estava acontecendo ali, e comecei a escrever por causa disso. E aí, alguns anos depois, eu mudei para o clarinete, que eu comecei a achar bacana o clarinete e tal. E o meu irmão, ele toca trompete, a gente começou a estudar música juntos. E aí tinha uns hinos mais assim, que tinham nas gravações aquele naipe de metais, né, o trio de metais, e tinha um saxofone parado lá. Ele falava, ó, pega o sax e toca, que é muito parecido com o clarinete, você vai conseguir tocar, a gente faz uma metaleira aqui. E aí eu comecei a pegar um sax tenor que tinha lá, bicho, era um galaço, e ainda com, sei lá, 11 anos, 12 anos, era desproporcional também o sax tenor, né?
Aí começou a rolar assim, e nessa igreja tinha um músico que ele é dono de uma loja de instrumentos em São Paulo, que é a loja chamada Scavone. Ela ainda existe, ele ainda é dono dela, o Roberto. E o Roberto, aí assim, aí precisava, sei lá, de um sax alto para tocar. Ele trazia um sax novo da loja, porque ele tinha um monte de instrumento novo lá. Porque eu não tinha sax, eu tinha um clarinete. Então, cada culto ele trazia um instrumento para mim, para eu tocar. E em algum momento eu falei com ele, cara, deixa comigo, porque assim eu dou uma estudada, né? E aí no final das contas eu dei meu clarinete por um sax e fiquei com o sax alto. E foi isso, assim. Eu não tinha nenhuma vontade mesmo, não vi ninguém tocando que eu queria tocar igual, nada, assim. Eu queria tocar clarinete, na verdade. E até engraçado que tem um, um, um clarinetista que ele é endorse da Dadário também hoje, o Marco Július. Ele é lá de clarinetista da Orquestra de Belo Horizonte, da Flamengo de Minas Gerais, que a gente começou, assim, a gente tem a mesma idade e frequentava a mesma igreja. E ele já estudava clarinete, já tinha aula com o Edmilson Neri, com os professores muito bons, assim. E, cara, ele ia às vezes nessa minha igreja e ele me humilhava muito, assim, porque eu tocava muito mal com o clarinete. Era ele e o Leirson, que é um músico profissional. O Leirson toca na orquestra baquiana também. Eles são todos músicos profissionais. Eles me tratavam muito mal, porque eu devia ser muito fraco, assim. E eles, cara, eu odiava tocar do lado deles, assim. Aí também foi um motivo para eu parar de tocar. Eu falei, pô, no sax eu me dou melhor, pessoal, mas gente boa, eu acho que eu levo mais jeito. E aí eu entrei alguns anos com sax, eu gostava muito de ficar praticando em casa, assim, sem professor, e eu não tinha aula, nada. E aí eu entrei na banda Sinfônica Jovem. Eu fazia algumas provas, eu fazia um monte de prova que tinha para a EMESP, que era o LM na época, e só tinha um curso de sax popular. E eu fiz vários anos e eu não passava, bicho, assim. Eu fazia o teste, não passava. E aí, no ano eu passei na Banda Sinfônica Jovem, que é da mesma escola, e não passei na escola, que é bem mais difícil você passar no grupo jovem, né, ganhar uma bolsa e tal. Mas aí, e era a mesma banca, isso eu não entendi até hoje, assim, porque eles não me passaram em um e me passaram no outro, e eu toquei a mesma coisa. E aí, eu entrei na Banda Sinfônica Jovem sem saber o que estava acontecendo, e o meu irmão, ele trabalhava de balconista nessa loja Scavone. E aí um dia eu falei, bicho, eu preciso de aulas, passar muito músico profissional aí nessa loja. Assim, pega o telefone de algum deles para eu fazer aula e tal. E aí um dia foi um cara testar um sax lá, ele pegou o telefone e me passou, e era o Milton Vitor, que era da Banda do Estado. E a única associação que eu fiz assim foi essas. Pô, eu tô na banda jovem, faz todo sentido eu fazer aula com o cara da banda profissional. E eu fui fazer aula com o Milton, e foi isso, assim. E eu não tinha ideia do que era saxofone erudito popular, do que ele estava fazendo comigo, e eu fui entender o que eu estava estudando muitos anos depois. Assim, eu não sabia que era clássico, que era, eu não sabia nada, eu só tocava. Eu queria tocar e ficava nessa aí. E aí depois foi a EMESP, aí eu entrei nessa escola, o Milton, ele batalhou bastante pela criação do curso de sax erudito nessa mesma escola. Eu fiquei muitos anos na banda jovem, entrei nessa escola para estudar, e aí depois fui lá para Minas estudar com o Dilson, fazer o curso lá no FMG. Não me formei, fui jubilado e eu voltei para São Paulo, fiquei fazendo aula só de sax morando em São Paulo, fazendo aula em BH, ia quase, cara, quase toda semana. Eu fiquei alguns anos indo de 15 em 15 dias para BH fazer aula de sax. E aí a faculdade me jubilou, porque eu só fazia aula de sax, não fazia mais aula nenhuma, né? Mas pelo menos o curso de sax eu estudei quase completo. Assim, o restante das matérias não, mas o curso de sax eu tô em paz com ele, assim. E você não tem, a gente já conversou sobre isso uma vez, me lembra? E você não tem vontade de, em algum momento, concluir tua graduação e tal, para poder fazer um pouco um curso acadêmico, Douglas? Eu tenho, Rodrigo, eu tava falando essa semana aqui com o pessoal aqui de casa sobre isso. Eu tenho vontade, sim, eu tenho muita vontade de terminar para fazer um mestrado, porque mestrado é algo que eu acho que eu teria
muito prazer em fazer. Assim, por causa da pesquisa e tal. Por mim mesmo, pesquiso um mundo de coisas e eu acho que não seria muito além do que eu já faço por conta própria, assim. Acho que eu me encaixaria bem. E, e eu não andei com isso ainda, cara, porque assim, aqui em São Paulo, o cenário, ele funciona da seguinte maneira. A gente não tem universidade com cadeira de saxofone. Assim, e não existe uma perspectiva para isso. Eu acredito, assim, aí é uma especulação minha, que quando isso vem acontecer, seria para doutores e com colegiados que estiverem bastante abertos a discutir isso. O cenário atual dos colegiados das universidades aqui não é aberto a esse tipo de coisa. Assim, tem muitos outros instrumentos antes do sax que não existem nos cursos aqui. E a minha intenção com esse estudo formal seria unicamente o mercado de ter estabilidade dando aula numa universidade, assim, porque de verdade, eu não vejo para mim outra utilidade no momento, assim, a não ser essa. Tá? Para mim, eu sei que eu não falo mal, tanto é que eu defendo pra caramba o estudo acadêmico, assim. Mas para mim, eu tenho a seguinte a situação. Em São Paulo, tem muitas orquestras, né? E eu tive a sorte de ter trabalhos em quase todas elas. Então eu tenho um circuito musical bem interessante aqui de trabalho que para o saxofone erudito é bastante atípico, pelo que eu vejo com os colegas de outras cidades ou até de outros países. Assim, tem um cenário bem movimentado aqui em São Paulo. E com isso, eu estou sempre em atividade, estou tocando. Além disso, tem muitos editais, muitas coisas acontecendo que eu consigo fazer os meus projetos pessoais, assim, tem muitos espaços para isso aqui. E então, artisticamente, eu acho muito interessante estar aqui. Eu penso assim, se eu morasse de repente, sei lá, eu penso assim, de verdade, se fosse dar aula, sei lá, no Rio de Janeiro, seria bacana, ou em Curitiba, que é uma cidade ativa culturalmente e tal. Agora, eu penso que se pintar uma vaga para eu dar aula, cara, num lugar que não tem atividade cultural, eu não ia querer ir. Assim, sinceramente, eu não ia querer ir, porque ia ser só pelo trabalho, e eu ia largar o trabalho que estou fazendo aqui, que financeiramente eu acho que é elas por elas, e artisticamente eu estou mais nativa. Então, nesse momento não é uma prioridade minha. Eu penso em fazer isso, para frente, sei lá, daqui a muitos anos, assim, que eu queira ficar mais tranquilo, ou com uma cidade mais tranquila, já contando que eu não vou ter isso em São Paulo, que essas vagas de universidades não vão ser para mim, assim, eu espero que elas venham, mas eu acredito que vão ser para esses doutores aí, e eu não tenho a mínima, a mínima vontade de fazer um doutorado na minha vida, assim, é uma coisa que eu não quero nem eu não quero, sabe? Assim, o mestrado eu acho interessante, doutorado jamais. E então eu fico nessas, o projeto está lá de terminar, mas eu ainda eu não corro atrás por conta disso. Mas é algo que eu defendo, acho importante os alunos, a maioria assim, dos alunos que eu preparei lá na escola, eles foram de lá para uma universidade, para uma faculdade, fazer um curso e tal. Mas eu acho que eles vão encarar um cenário profissional diferente do que eu encaro hoje, que não é uma regra. Eu encaro um cenário que é completamente de exceção e eu tenho consciência disso, assim. Mas eu estou muito feliz nele. E eu espero manter as coisas assim, nativa numa cidade como São Paulo, que tem muita coisa, muito espaço para se fazer as coisas, né? Então eu fico nessa. Assim, no momento eu tô aqui, um dia eu dou sequência a isso, mas agora eu acho que pelos próximos 5 anos provavelmente não. Eu pensei numa graduação de filosofia, de repente, assim, algo do gênero, sabe? Mas música, por enquanto, não. Ou você poderia fazer uma licenciatura, né, em música, onde você não tivesse necessariamente que fazer aulas de instrumento, e só para concluir sua graduação, né, e poder dar sequência a esse projeto. Mas, assim, estou perguntando, mas só para pontuar, né, que o caminho acadêmico também não é o único caminho, de forma nenhuma, né? Existem
múltiplos caminhos artísticos para as pessoas seguirem. Eu acho que você descobriu o seu, né? Tá dando certo, isso é importante pra caramba. Se funciona, e se você está feliz fazendo o que você faz, cara, é só curiosidade mesmo. Uma vez a gente iniciou essa conversa, queria saber como é que estava hoje, se você continuava É, pensando da mesma forma, né? porque eu vejo, assim, eu tento. Eu trabalho com os músicos que têm uma trajetória muito peculiar, assim, que são músicos do cenário da música popular brasileira, né? Então, bicho, assim, é uma outra mentalidade a respeito de mercado, de todas essas coisas, né? Que é o Proveta, que é o Almir Giro, não sei. Alguns têm graduação, têm até mestrado, mas assim, eles têm é um outro papo diferente do que o que me foi apresentado na universidade, assim, né? Então, eu penso assim, na universidade me parecia muito certo, assim, a terminar uma graduação, fazer um mestrado e, e seguir esse caminho. E é um caminho possível, bem bacana, né? Eles, às vezes, por exemplo, em conversa com um Proveta, que é muito conselheiro com essas coisas assim, né? Ele falava assim, cara, acho que você tem que fazer o seu trabalho artístico, que é um pensamento completamente diferente desse, assim, né? E às Uhum. vezes eu ficava pensando assim, nossa, mas é engraçado. O pessoal da música popular, eles estão aí atrás desse trabalho artístico, né? E os da música erudita, nem todos estão, a maioria não tá. A maioria tá primeiro assim, ó, vou entrar numa orquestra, vou entrar numa faculdade. Depois eu vejo o que eu faço com esse negócio artístico aí. Aí eu resolvi ir na onda dos caras, assim, sabe? Assim, pô, vou investir nesse trabalho artístico e vou porque a única diferença é o que eu estudei e somos artistas e estamos fazendo música aqui, né? Na verdade é essa. Então Claro, claro. é meio essa coisa de que eu acho que antigamente acontecia bastante, pô, eu já ouvi algo sobre Chopin, né? Que Chopin estreou, acho que sei lá quantos por cento, mas mais da metade da obra dele em saraus, na casa das pessoas, assim, que aí eu pensava assim, pô, por que que eu não estudo esses concertos aqui, essas coisas, essas peças, e vou num bar tocar esse negócio aqui? Por que que tem que ser um teatro? Sabe, esse tipo de coisa que não me parece errado, mas de certa forma fica um que assim, mas por que não, né? Então eu fico nesse movimento de tentar fazer esse caminho aí que muitos músicos da música popular fazem, mas com o meu som que não até flerta um pouco com música popular, mas não é propriamente música popular, né? Então, eu fico nesse caminho, nesse meio do caminho aí, é um lugar que eu me sinto muito à vontade, assim. Uhum. Não, muito legal. Eu acho que a arte é bacana por essa coisa de ser aberta, né? Você não tem obrigatoriamente que seguir nenhum caminho que te foi imposto, né? E você faz a sua proposta e segue com ela. Eu acho que é totalmente válida e legítima. É só assim, essa coisa de você ter emprego com música, também ela, historicamente, ela não é tão antiga assim, né? Então, do século passado, do século XX para cá, os músicos começaram a ter empregos mesmo fixos, né? E mesmo as orquestras e tal também passou um histórico até chegar no conceito formal de prestadores de serviço, de trabalhadores, como tem hoje, né? Com carteira assinada e tal. Nem sempre foi assim, né? Então, hoje a gente tem uma sistematização do emprego do músico, né? O músico, antigamente, historicamente, era um cara livre, né? Um artista livre que corria atrás dos seus trabalhos e seus trampos por aí, desde os trovadores, né? Assim, aí os caras foram evoluindo até chegar no sistema que a gente tem hoje, que apresenta ofertas de emprego para músico, né? E também, assim, já nem oferta tanto, né? Já está num Ah, mercado complicado. tá bem complicado, né? Assim, é cada vez menos, porque é cada vez mais gente, mais especializada e menos vaga, né? Então é um negócio. Mas eu tinha um emprego, eu toquei na banda de estado 8 anos, né? E quando acabou a banda, que foi no final de 2000, comecinho de 2017, né? No meio de 2016, final de 2016, a gente já sabia que isso ia acontecer. A gente estava lutando para que não acontecesse, mas a gente estava sabendo já que ia. Travou. Oi, voltou. Voltou? Voltou.
Então, e assim, no final de 2016 a gente estava sabendo que a banda ia acabar e eu fiquei muito preocupado, bicho, porque eu fiquei assim, caramba, o que que eu vou fazer agora, né? Porque será que eu vou continuar sendo músico? Eu pensava bastante sobre isso, assim, nossa, como é que vai ser minha vida daqui pra frente, né? E eu sempre tive muitos projetos, mas tendo emprego da banda, eu não colocava a parte financeira em primeiro lugar, assim, porque eu tinha o meu trabalho, então eu falei assim, então, se eu quero tocar, eu vou tocar e vamos tocar, e a grana a gente vê depois. Porque eu tinha a grana na conta lá para pagar as contas. Aí quando acabou, eu comecei a entrar em parafuso com isso, assim, pô, o que eu vou fazer? E aí eu me permiti pensar um pouco fora da caixa, porque eu não queria, de verdade, assim, eu não quero outra banda para tocar. Eu acho trágico que tenha acabado, tinha que voltar e ter muitas outras bandas profissionais. Mas eu, particularmente, não quero tocar numa banda sinfônica, não me sinto bem tocando numa banda sinfônica. E, assim, me sinto bem, eu não digo de mal-estar, mas eu sinto que o que eu tenho a oferecer como artista não é nessa formação, não é naquela condição de músico, né, de grupo, assim, de banda. Então eu comecei a pensar fora da caixa, e aí veio, cara, começou a aparecer um monte de coisas super interessantes nesse quesito para se fazer. E também para me abrir a mente do ponto de vista desse negócio do erudito, sabe? Que é, nos foi apresentado aqui na época muito. Eu acho que mais em São Paulo, eu sinto isso muito forte em São Paulo, diferente, ainda hoje um pouco, mas na minha época muito mais, diferente do restante do país ou em outros lugares. Que o erudito aqui, ele me soava o contrário do popular, assim, sabe? São coisas que não se conversavam. Então, assim, se o cara do popular tem um som brilhante, o do erudito vai ter o som escuro. Não tem conversa, assim. Se o cara do popular não faz vibrato, o erudito faz vibrato. Virou um negócio, assim, eu sentia que isso não era declarado, ninguém decidiu, mas é assim que as coisas sucediam assim. Então eu fui crescendo uma mentalidade muito não popular. Assim, por mais que eu gostasse, consumisse, ouvisse, assistisse, mas eu não queria ser confundido com o cara que é o popular. E aí eu comecei também a quebrar essas coisas, sabe? Dentro de mim, assim, de, pô, não, vou fazer um som aqui e eu tenho que fazer música antes de qualquer coisa, assim, tipo, obviamente, por exemplo, eu não tenho um preparo de improvisador como um músico que estudou muito improvisação tem. Então, eu não vou me colocar em um papel de improvisador, porque eu não vou ser capaz. Eu tenho um respeito absurdo com a música que eu não vou comprometer tentando fazer o que eu não sei. Essa é a minha regra. Agora, eu quebrei a coisa, porque eu tinha muita resistência. Assim, eu lembro quando eu vi o Arno Borkamp veio solar uma vez com a banda do Estado, e ele veio tocando com o Autolink, cara. E aquilo, eu fiquei sem dormir com aquilo, que eu falei assim, cara, esse cara tá tocando com o Autolink. O cara é uma referência de saxofone clássico, ele tá com o Autolink, assim, tocando, eu não conseguia conceber isso, assim. Porque se me desse um motolink para experimentar, eu não ia experimentar. Era isso, assim, eu não quero tocar nisso. Meu Deus, para que eu quero isso? Então eu comecei a trabalhar melhor a minha cabeça, entender culturalmente e musicalmente o papel do saxofone. Porque o que eu sinto é muito isso também. Eu senti isso quando tocando em orquestra, né? Igual você toca há muitos anos, faz os trabalhos na Sinfônica do Paraná, que cada hora você tem um maestro e cada maestro entende o saxofone de um jeito completamente diferente do outro. Tem um cara que quer, assim, quando tem um Bernstein, ele quer o jazzman tocando, que só ele não quer saber onde você estudou, ele quer um saxo, bicho. Na cabeça dele, ele quer aquele som, ele quer o bend, ele quer, você vai ter que fazer. Assim, você não vai negociar com ele, porque maestro não se negocia com os caras. Então, aí eu ficava nessa. Tem maestro que quer aquele som super amadeirado. Tem outros que eu já cheguei a ter que tocar o quadro se o cara queria que eu fizesse o vibrato igual do Márcio Mille. Eu ficar desesperado. Caramba, nunca fiz um vibrato tão exagerado na minha vida e eu tenho que tocar assim. Então eu comecei a pensar assim, pô, mas esse pessoal aqui da orquestra, grandes músicos,
mas eles não querem saber onde eu estudei, com quem eu estudei, a escola. Eles sabem ouvir música, bicho. Então eles vão ouvir um sax e falar, pô, ficou bom. Ou não, não ficou bom. Então, assim, eu comecei a pensar, pô, para eu chegar aí, eu tenho que manjar de música popular alguma coisa, eu tenho que ter controle, eu vou ter que estudar um pouco desses caras de jazz, eu vou ter que sacar de linguagem, porque senão eu não acho, assim, todo respeito a quem não muda nada e toca igualzinho tudo, porque eu sei que tem um pensamento assim, eu compreendo tudo, mas eu me sinto mais honesto, comigo a coisa assim, entendendo o que cada música pede e me mudando para trazer o que cada música pede. Assim, como compositor, eu me sinto na obrigação de fazer isso com os compositores, sabe? Eu sei que tem vários pensamentos a respeito, eu respeito todos eles. Mas, por exemplo, eu não me sinto bem tocando Bach e Piazzolla, por exemplo, da mesma forma. Assim, porque eu falo assim, na minha articulação é assim, o meu som é assim, tocarei assim. Não, eu acho que a música tem que falar, eu tenho que ouvir, ficar buscando aquele detalhe. E, então é isso, assim, foi muito bom. Esse trabalho de orquestra é bom por causa disso também, porque o saxofone, como eu disse, às vezes o cara escreve, por exemplo, o Ravel escreve tendo eu entendo, imagino uma referência dos músicos, assim, o cara é um francês vivendo na França na época que o saxofone tinha grandes saxofonistas franceses ali, ele estava no auge. Eu imagino que o compositor entenda o papel do saxofone na peça, que o Ravel coloque, ele entenda de um jeito diferente do que o Bernstein colocaria, por exemplo, ou do que o Gershwin vai escrever também, né? Então, assim, eu acho que essas minúcias são importantes e o saxofone, assim, mostra pra gente agora, até as peças, não essas peças do contemporâneo moderníssimo, assim, de linguagem extra moderna e tal, de muita técnica expandida, mas o repertório atual do saxofone, que é escrito hoje, a gente vê muito em competições, assim, ele sempre tá flertando um pouco com jazz, assim, né? Ele tem alguma coisa que o cara traz para dentro da peça que a gente tem que saber misturar. Então, para mim, foi bom pra caramba em todos os sentidos. Eu abri um pouco minha cabeça e me abri para essas outras músicas, né? Travou de novo. Aí voltou. Tá dando umas travadinhas. Voltou. Rodrigo? Ixi, o Rodrigo saiu. O Rodrigo caiu, ele já volta. Nossa, vendo as mensagens aqui, Guilherme, quem é Deide Costa? Mas eu não sei se você está me sacaneando, mas enfim, provavelmente está me sacaneando. Ó, o Rodrigo voltou.
Rodrigo tá com problema de conexão. Aí, Rodrigo, me ouve? Eu acho que não ouve. Salve, Rodrigo. Voltou? Voltou? Foi, agora vai. Agora foi. E, bom, Voltou voltou. aí? Agora sim. Sim, Puta, sim. hoje tá sofrível a conexão. Tá foda. Aí, voltou. É. Mas aí, Rodrigo, você me fala porque eu falo pra caramba e eu me perco nas respostas, bicho. Começo a falar em um assunto, puxo outro, eu vou falando e eu não paro mais de falar e você me corta qualquer coisa, né? Ou a gente paga caro essa internet e o negócio não funciona, né? Você me ouve bem aí, não? Agora Agora sim. tá rolando? Tá, Agora então tá. beleza. Espero que É, permaneça. sim, eu tô vendo aqui, a gente tem mais 15 minutos. Tá, já Legal. na. Eu tinha pensado em te perguntar sobre mais uma questão, que é, fazendo o gancho com o que você estava falando agora há pouco, que é sobre a parte da composição, né? Que você tem se destacado bastante nos últimos tempos, também além do lado como intérprete, do lado como compositor, né? Queria que você desse um apanhado assim da tua trajetória enquanto compositor, né? Como é que você chegou nesse lugar de compositor, saindo do lugar de instrumentista, de intérprete e acessou esse lugar. E eu queria te mostrar. Eu falei para você que eu tinha guardado uma obra que tinha, havia me dado lá em 2001, né? Lá no encontro lá da É. Mônica, na banda. Não sei se você lembra disso aqui. Se está nos teus arquivos. Cara, lembro, o quinteto. É. Você Lembro, ainda tem lembro. essa peça. Tenho, tenho. Eu lembro que eu escrevi isso aí de um dia pro outro, É mesmo. pra te entregar, pra gente ler, assim, pra você conhecer. É, eu lembro. Aham. Nossa, faz tempo. Bacana. Eu não sabia se você guardava as composições mais antigas, né? Mas então Cara, que bom que guarda. então, eu guardo, mas não mostro pra ninguém. Porque é um lance, sei lá, negócio de composição, eu nunca estudei, eu nunca fiz uma aula na minha vida, cara, assim, Nem no tempo que você eu já teve na mostrei, UFMG, como, desculpa, eu não escrevi. nem no tempo que você esteve na UFMG não chegou a fazer nenhuma aula. Não, nenhuma aula. O meu lance de composição foi assim, eu comecei a escrever quando era criança, os arranjos na igreja, e em uma igreja maior, assim, que eu mudei na adolescência, que tinha orquestra, eles tinham uma escola de música dentro da igreja, né, que só o pessoal ali se ensinava, e que eles tinham uma proposta que eu acho muito legal, que eram audições. Então, todo semestre, você podia apresentar alguma coisa, fora de contexto religioso, assim, né?
E aí eu comecei, eu lembro, acho que com uns 12, 13 anos, eu escrevi uma peça para tocar com meu irmão, um dueto de clarinete e trompete. Compus, assim, meio copiando um monte de coisa que eu tinha ouvido e tal, né? E aí eu comecei a pegar confiança com isso. O que eu acredito que me deu muita sorte nesse sentido, que eu acho que é justamente o que eu acredito que falte nas escolas de composição, é que você tenha músicos para tocar o que você escreve, né? Porque bicho, eu tinha o tempo todo gente para tocar, por mais que eram músicos amadores, mas eu também era amador, então eu errava e aprendia, eu aprendia tudo na prática, né? E aí eu lembro quando eu comecei a estudar na EMESP, na OLM, na época, eu cheguei a mostrar algumas coisas para o Villani, que era o professor de composição da escola na época. Eu lembro quando ele sentou comigo e olhou, ele gostou, me deu várias dicas e falou que eu poderia assistir as aulas, mas o horário não rolava para mim, eu não via as aulas dele, enfim. E ele só falou para eu continuar, assim, aí eu continuei. E uma coisa que eu faço muito até hoje é analisar muito tudo que eu toco, assim, tudo. Mas é pegar a grade, entender por que o cara tá usando aqueles instrumentos, por que ele conduz aquela frase daquele jeito, qual que é a lógica e tentar entrar dentro da cabeça do compositor para entender como é que ele montou aquele tanto de coisa, né? Porque todo mundo tem padrão, né? Então, analisando as pessoas, você entende os padrões delas, né? Você entende as ações delas e o cara escrevendo música, você saca os padrões dele. E aí eu comecei a pesquisar muito. E eu acho assim, a composição ela me acompanha, é uma coisa que eu não paro de fazer. Eu, eu, eu me sinto hoje muito à vontade para tocar minhas composições, mas é algo muito que antes era muito relativo. Eu lembro quando eu escrevi um concerto para o Dilson, escrevi um concerto para saxofone, assim, né, de presente para ele e tal, um concerto que hoje até o pessoal tá tocando aí, tá rolando a música assim. E eu escrevi, cara, eu tinha 19 anos. E eu lembro que foi quando eu conheci o Dilson, assim. Eu cheguei com um concerto escrito e dei de presente para ele. Aliás, primeiro eu mostrei, eu esperei ele fazer todas as observações para depois falar que era presente. Assim, eu falei, se ele não gostar, eu não vou falar que é presente. E, e- mas na época eu lembro que o Altamiro, que foi aluno do Wilson, também ele falava assim, cara, por que você não toca esse concerto em tal coisa? Ele é bonito, tal. Eu falava assim, cara, uma coisa é o Dilson tocar o meu concerto, outra coisa sou eu. Eu tenho que provar para as pessoas que eu consigo tocar as outras coisas antes, para elas que elas me respeitem tocando as minhas, né? E isso é assim mesmo. Então eu fiquei um tempão fazendo um monte de, de coisas para chegar e ficar à vontade de tocar as minhas músicas e também evoluir, né, na escrita e tal. Que é uma coisa que cada vez eu me sinto, eu vejo que está melhor, eu gosto mais, mas eu me sinto mais distante do que eu gostaria que fosse, assim, sabe? Então eu acho assim, a composição, eu acho que, sobretudo no Brasil, ela é muito importante para mim e para o saxofone, porque eu sinto que existe uma distância entre os compositores de hoje e os músicos, assim, existe uma grande distância. E parece que tem alguns compositores parece que eles fazem músicas para eles mesmos, assim. Eu já toquei muita amostra de composição que são só para os compositores. Eles não querem conversar com as pessoas, assim, a respeito daquilo. E os músicos, eu sinto que alguns fazem aquela música desses caras pela causa e outros, a maioria não tá afim de fazer. Porque a música, justamente, o cara não tem uma janela de diálogo com o compositor. Aí o que eu adotei, que eu acho que considerei justo, é escrever para as pessoas músicas que eu acho que elas vão gostar de tocar. Assim, que eu me encontre dentro daquela música e que o cara goste. Por exemplo, se eu vou escrever uma música, por exemplo, para algum músico que não curte música contemporânea, eu vou tentar não mexer com essa estética, porque ele vai curtir tocar. Eu não vou também não escrever uma música que não seja minha para ele, mas ter esse tipo de relação. Se alguém que me pediu, às vezes
gringo, que quer uma música que seja, que fale bastante do Brasil, pô, eu vou falar, vou ter ser um pouco mais nacionalista ali naquela composição, Aliás, tal. dá para perceber, né, assim, em algumas das suas obras que você bebeu bastante na fonte do Villa-Lobos, né? Ah, eu sou Que é fã uma do Vila, influência bicho. forte, né, para você, né? O Vila, eu sinto assim, Rodrigo, poucas coisas me deixam tão à vontade tocando contra o Villa-Lobos. Assim, eu me sinto. é, Me parece que a licença, a minha licença poética combina muito bem com a música dele. Assim, eu sinto em orquestra, quando tem alguma coisa, parece que as ideias elas funcionam, porque elas estão dentro do contexto. Assim, e eu me sinto muito livre, muita vontade fazendo isso. E, pô, o cara, eu acho a trajetória do Villa-Lobos maravilhosa, sou fã, assim, um eterno fã. E eu acho que o Brasil deu pouca sequência ao trabalho que ele deixou. Os compositores deram pouca sequência. Eu acho que no Brasil a gente tem assim, não todo mundo, não dá para generalizar, mas existe muito a ideia de se inventar a roda e não a de ser discípulo e dar sequência ao trabalho das pessoas. Isso é pouco dito e pouco feito, assim. Então parece que o Villa-Lobos fez uma coisa enorme. Alguns compositores deram uma sequência, outros fingem que aquilo nunca existiu e querem reinventar uma coisa. E eu não vejo como isso vai dar em algum lugar. Assim. Então eu até uma vez conversando com o Edson Zampronha, que pô, um baita compositor, o Zampronha me falou assim, ele, cara, eu já fui até assim, o moderno, aquele moderno hard mesmo, assim, né? Heavy metal, aquele moderno, esse experimental. Ele falou, cara, em algum momento eu dei um passo para trás e peguei uma lacuna que quase ninguém no Brasil começou escreveu sobre isso, assim. Então a gente fica com uma música do Lobos chegou até um ponto e uma outra música em outro lugar já, mas que não tem um meio. E a minha, eu já tive até um grupo, o Ensemble Brasileiro de Música Moderna, que a gente teve uns 5, 6 anos de atividade e que a gente parou assim, mas que a ideia era essa. Porque às vezes os compositores vinham assim, não, a gente quer fazer música contemporânea, beleza. Mas o concerto, ele vai de bar até o contemporâneo. Porque a pessoa ela vai entender quando chegar aí. A gente vai contando para ela e a gente vai formando plateia. Porque a plateia não sabe a maioria não sabe do que está sendo falado. Eu amo música contemporânea, ela faz todo sentido, ela é necessária, eu sou defensor dela. Mas eu acho que, para mim, música é comunicação. Assim. E se a pessoa não entende do que eu estou falando, a arte ela precisa de referência, né? Você precisa chegar ali com a pessoa. Então, se o ouvido dela está pronto para ouvir música do período romântico, eu, Douglas, eu não acho que tacar um atonal na cara dela do nada vai fazer ela gostar, cara, sabe? Eu não acho que é assim. E essa coisa de chocar pode ser uma ideia, mas eu, como artista, não quero chocar ninguém. Assim, eu quero me comunicar. Se eu vou ser subversivo com isso, ótimo, mas me comunicando, sendo compreendido e não sendo chocante só por ser, sabe, um movimento, assim, olha como eu estou fazendo multifônicos aqui, porque olha só, sabe? Não, eu acho que o eletroacústico tem o seu lugar, tudo tem o seu lugar, seu papel e sua importância. Mas eu acho que falta um meio do caminho aí, assim, sabe? A maioria dos músicos, eles acham que Stravinsky é contemporâneo. Os caras tocam a sagração e estão achando o ápice E não é, cara, faz 100 anos. Assim, é muito tempo, sabe? Então eu acho que tem uma lacuna na formação e que essa lacuna impede as pessoas de gostar, de entender o que está sendo feito hoje. E minha ideia de escrita é aí. Assim, eu não vou mais pra frente que isso, porque e eu acho que o ponto são os músicos querer tocar. Então, assim, se o cara quer tocar uma música, eu vou escrever do jeito que eu sei que ele gosta de tocar. E aí os músicos tocam. Aí isso que começou a acontecer. Muitos músicos tocam as músicas porque eles gostam de tocar. E aí tá tudo certo. Assim, E também compor música para ficar na gaveta também não é uma boa proposta, né? não faz sentido, né? A música não existe, né? Ela no papel, ela não existe. E assim, se a pessoa toca uma vez só também, ela começa a existir quando ela é feita, né?
Então, assim, as pessoas têm que querer tocar a minha música. Eu me preocupo com isso mesmo, assim. Então, se eu vou escrever, eu tento manter um diálogo com o intérprete, falar, ó, assim tá bacana, se é tocável. É difícil estudável, é difícil impossível, que eu tô, assim. Ah, não, dá para estudar. Aí eu pergunto, tá, mas 5% dos músicos só vão conseguir tocar isso ou 30%? Assim, Uhum. Sim, é sim. importante isso. Eu também acho. Assim, uma coisa, eu acho que é tipo aqueles estudos do Christian Lauba, que são maravilhosos, que eu amo, mas uma coisa é isso na Europa, outra coisa é aqui. As pessoas, É. aqui as pessoas não vão conseguir tocar. Vai ter uma pessoa, duas, três, e a peça vai minguar, assim, entendeu? Talvez daqui a 20 anos seria a coisa mais tocada aqui, mas no momento que eu tô, as pessoas têm um nível técnico que elas conseguem tocar aquilo. E o desafio tem que ir até certo ponto. Eu me preocupo E bastante com como você isso. falou agora há pouco também, a própria plateia, né? Quer dizer, a gente ainda tem que fazer durante muito tempo trabalho de formação de plateia. Porque senão você também vai tocar para as moscas, né? As pessoas não vão ter interesse de escutar, né? Eu percebo muito, cara, quase 100% dos recitais que a gente faz aqui, cara, são recitais que você tem que fazer uma parte didática de explicar o que você está tocando. Tem, Senão, cara, você se distancia muito do público. sim, e tem que falar. Acho que Eu São Paulo, falo, talvez é seja um pouco melhor isso. Não, é igual, é igual. Tem que falar. Eu gosto de falar sempre. Porque eu acho assim, as pessoas se conectam de outra forma com a música. E eu acho que meu papel ali, eu não tenho essa coisa do artista gênio incompreendido que o Beethoven trouxe, assim, sabe? Que eu sou único, vocês têm que valorizar a minha arte, se vira para entender. Bicho, eu quero que vocês Uhum. me entendam, eu tô falando, vamos se entender aqui. O meu ponto é esse. Então, se as pessoas estão prontas, dentro desse contexto, eu tento trazer uma novidade, falar sobre algo que elas não conheçam, mas ó, eu já cheguei a tocar Stockhausen para criança, eles curtiram, bicho. Olha aí. Assim, Pô, você boa explica. proposta. Mas você explica. Eu cheguei e expliquei, os molecados falaram assim, era aquela peça que tem coreografia, eles, nossa, uma conversa, adorei essa música. Isso é uma coisa. Agora outra coisa, eu chegar lá, não falar nada, começar a tocar 15 minutos uma peça solo de sax, eu dançando lá no meio. Não faz sentido, né? Então, eu acho que uma coisa é dentro da universidade, as pessoas sabem que estão sendo. Outra coisa é no recital, na igreja, na igreja católica tem um recital. Pô, eu acho que música é comunicação, assim, eu não consigo ver de outra forma. Uhum. Tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que Bicho, estou de acordo. eu acho que vai cair, tipo, daqui 1 minuto. Ah, tá. Não, Passa legal, Douglas. rápido pra caramba, né, Pô, bicho? ainda mais, É, minha conexão hoje apresentou muito problema também, peço desculpas aí. não, imagina. Mas, obrigado pela forma que você explicou da tua carreira, né? Acho que semana passada eu falei da minha, hoje você fala da tua, acho que isso é bacana, esse diálogo, essa conversa. Agradecemos então de novo o pessoal da Dário, da Expresso Sopro, da Musical Express, Marcelo, Cláudia, todo mundo lá. E estamos à disposição, né, Douglas? Se quiserem que a gente faça mais algum tipo de debate aí, vamos em Tamo, frente. sempre, tamo aí. De casa eu não saio. É, não, só essencial, né? Só essencial. Mas é isso Legal, aí, cara. pô. Parabéns pela tua trajetória também, Douglas. Pô, valeu, Rodrigo. Um prazer falar contigo de novo. Igualmente. Tamo aí, tamo Ô, às ordens. um forte Valeu. abraço. Falou.